Muito bem, vamos prosseguir, né? Nesta segunda unidade. Estamos tratando, né, do Brasil e sua história colonial, ou seja, do impacto do patriarcado, do racialismo, que fazem com que a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, né, se mostre, pelo menos no âmbito da perspectiva socioantropológica, como um estado de exceção permanente e não como um estado de direito. Né? E a ideia é muito elementar, né? O Estado de Direito, seja em quaisquer dos seus desdobramentos, né, historicamente pensando no Estado liberal, no Estado social, no Estado democrático de direito, seria sempre um Estado constitucional de direito que garante os direitos a todos. Eis a razão de ser do direito moderno. Um compromisso com a garantia dos direitos subjetivos. Daí que, em tese, né, o povo de um Estado, de um arranjo social qualquer, se caracteriza como cidadão, como sujeito de direito, não como súdito, como oprimido pelo direito. A razão de ser do direito moderno é garantir direitos. Simples assim, muito elementar, todos conhecemos, né? A grande chave de toda a construção do direito moderno seria essa. Porém, a nossa história colonial vai comprometer seriamente essa construção teórica, fazendo com que a teoria não tenha repercussão prática. Daí esse problema tão estrutural, né, que culmina nesse abismo, nesse desnível, como, né, a gente vem falando, entre o discurso e a performance, né, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, dos direitos subjetivos, no sentido mais amplo. Bom, então, nessa videoaula, particularmente, eu quero falar um pouco mais diretamente. Eu quero, na verdade, explorar diferentes hipóteses, né? Diferentes variações, diferentes leituras desse processo que culmina num estado de exceção permanente. O estado de exceção, enquanto... e aqui, né, ao fazer menção ao estado de exceção, que fique bem claro, eu não me refiro rigorosamente à categoria jurídica, né, prevista no nosso ordenamento jurídico constitucional. O que eu estou chamando de uma forma um tanto ampla, genérica, de estado de exceção, né, significa aqui para nós um acesso diferencial à garantia de direitos. Né? Poderia dizer o mesmo de um jeito um pouquinho diferente, o acesso diferencial à justiça, enquanto aparato jurídico judicial, né? Esse acesso diferencial implica exatamente no panorama de que alguns podem efetivamente ser tidos como cidadãos, posto que, lesados ou ameaçados em seus direitos subjetivos, vão encontrar um suporte. Por exemplo, poder judiciário. Vão ajuizar uma ação e, consequentemente, vão ter um direito violado ou ameaçado, restabelecido, né? Aquele desenho muito básico. Agora, concretamente, o acesso à justiça é marcado pela diferencialidade. Para alguns,
é muito tranquilo, né? Ter essa garantia. Para outros, talvez seja, né, impossível. E o que vai determinar isso? Da forma como tenho trazido para vocês, a reprodução de uma certa identidade, né, tida como hegemônica, né, que é a identidade eurocêntrica. Bom, então, né, eu já tinha feito menção ao professor Gessé Souza, né, com todo o seu trabalho aí das 2 últimas décadas orbitando em torno de categorias, de conceitos como subcidadania, ralé estrutural, né, e vários outros autores, né, em grande medida historiadores políticos, historiadores sociais. Um bom exemplo, né, é o professor José Murilo de Carvalho, né, um grande historiador, um historiador político, talvez seja o melhor rótulo, considerando que esses rótulos são sempre muito genéricos, né, um tanto superficiais, mas professor José Murilo de Carvalho, bem na virada, né, para o século XXI, coisa de 20 anos, um pouco menos talvez, aproveitando esse marco cronológico, né, o ano 2000, enfim, José Murilo de Carvalho publicou uma obra muito interessante tratando da história da cidadania no Brasil, né, pensando aí nos marcos, né, de 1500 e no marco de ano 2000, enfim, 500 anos de Brasil, 500 anos, né, de história. E o professor José Murilo buscou tratar da história da cidadania no Brasil, né, e por uma outra lente, né, vamos dizer assim, bastante deslocada, né, desse movimento em torno do giro decolonial que eu venho contando para vocês, muito mais pautado, né, em referências da própria teoria política eurocêntrica. José Murilo de Carvalho mostra, né, os avanços e os retrocessos, e ele mostra, no fim das contas, uma história extremamente acidentada, que culmina numa concepção muito frágil de cidadania. Daí autores contemporâneos como Boaventura de Souza Santos, que eu já apresentei para vocês, né, considerarem que, no caso da sociedade brasileira, né, temos uma democracia de baixíssima intensidade por causa da fragilidade da própria cidadania. Então José Murilo de Carvalho, particularmente, vai mostrar que nós, com toda a nossa história colonial, né, pessoal, mais um parêntese que certamente vai ser ilustrativo e possivelmente até dispensável, mas não precisaríamos, né, fazer tanta reflexão, tanta problematização, se consideramos, né, que nesse contexto de 5 séculos de história, os 4 primeiros se caracterizam pela institucionalização da escravidão. E quando eu digo institucionalização da escravidão, é muito claro, né, a escravidão é patrocinada pelo Estado, pela estrutura de poder estabelecida. Então, a partir de um momento em que o Estado afirma isso, banca isso, o que se tem, né? Se a gente volta para a nossa história político-jurídica no contexto colonial, no contexto do Brasil formalmente colônia, né? Porque o nosso drama é esse: será que saímos da condição de colônia, apesar dos documentos, né?
mas isso fica para daqui a pouco. Pensando na sociedade, no Estado brasileiro, enquanto formalmente colônia, né, e inclusive, algum tempo depois, a gente tem a escravidão institucionalizada. Né? E no campo do direito, né, particularmente no campo do direito privado, afeto a relações patrimoniais, como é que a gente vislumbra, como é que a gente localiza, né, a identidade do escravo? O escravo não tem identidade. O escravo é bem, é res, né? É uma coisa que tem uma utilidade, um valor econômico. Trata-se disso. Curiosamente, se a gente olha para o direito penal, aí o escravo já é uma outra categoria, né? É um sujeito autônomo, livre para agir e, consequentemente, responsável por suas ações. Ou seja, trata-se de um sujeito punível. Isso é muito revelador. Né? Para o direito privado, trata-se de patrimônio. Para o direito penal, trata-se de sujeito. Agora, né, é claro que todos visualizamos, trata-se do sujeito punível. É o estigma do sujeito perigoso, né? O tal delinquente. Né? Então aí a gente já tem, né, um elemento muito caracterizador do que eu estou chamando de construção da subcidadania. Né? Se a gente pensa particularmente na acentuação contemporânea das vulnerabilidades, o africano, né? Essa história é muito dramática, né? Porque quando a gente pensa na formação, voltando um pouco, na formação do povo brasileiro, por que isso não se deu envolvendo apenas o europeu e o nativo? Como eu considerei rapidamente com vocês, o nativo ele estava na casa dele. Né? Então, é claro que isso é muito frouxo, mas me permitam, né? Por mais que o europeu quisesse subjugá-lo, cativá-lo, o nativo dava um pulo numa moita e desaparecia. E o europeu, enfim, que está em terra estranha, né? Não vai conseguir capturar, subjugar. Daí a necessidade do tráfico negreiro, as rotas do Atlântico Norte, etc, etc. Um negócio milionário, todos sabemos, né? Grandes empreendedores europeus e também do Novo Mundo, né? Vão se aplicar e vão ganhar muito dinheiro com esse negócio. Né? Então, para as elites brasileiras, isso sempre foi algo conveniente. Né? Bom, mas só para fechar a ideia que ainda está em aberto, lembrem-se que esses escravos eles são uma consequência das guerras tribais africanas. Né? São grupos inimigos entre si que capturam os outros, né? Que subjugam os outros e vendem para os europeus. Então, olha o começo da história. Né? Ainda em África, o capturado, né, ele é desmembrado, ele é separado dos seus. Então, ele vai perdendo todas as referências afetivas, né? Afetivas num sentido bem amplo. Né? Coloca-se, né, desses grupos capturados, vencidos, mistura-se aquelas pessoas, todos estranhos, eles são colocados num navio negreiro, cruzam o Atlântico nas condições mais degradantes. Né? Não faltam registros que mostram um índice absurdo de mortes, né, desses africanos nesse trajeto,
e todos jogados ao mar, enfim, né? E finalmente, né, a colônia. Lembrem-se, nós que estamos, né, boa parte de nós mineiros, né, é claro que, né, temos aí colegas de todo o Brasil, enfim, mas pensando aqui na nossa matriz PUC Minas, né, a referência de Minas Gerais, olha, isso aqui foi o destino final. Então, depois de chegar no Novo Mundo, no litoral, ainda tinha um trajeto significativo. E era o destino final, lugares como Diamantina, Ouro Preto. Aí chega o cara que atravessou o continente nas condições mais degradantes, completamente só, completamente vulnerável, completamente. Então, o africano vai ser fácil subjugar, vai ser fácil colocar no tronco, na senzala. É uma história de muita fragilidade. E é aquilo que eu disse, por uma questão de sobrevivência, né, o africano e também o nativo vão fazer o jogo. É o senhorzinho, senhor da minha vida. É até uma estratégia de sobrevivência. E depois, quantas e quantas notícias de escravos libertos que vão fazer fortuna vendendo e comprando escravos. Então, olha a força da lógica colonial. Bom, mas aí eu deixo a provocação, né, zelando pela uniformidade do tempo das aulas. Continuo na sequência.